Muito boa noite, estamos começando mais um programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Hoje nós vamos debater sobre as eleições, estamos chegando aí na reta final, faltam poucos dias, menos de uma semana, hoje já são segunda-feira, no próximo domingo os eleitores de todo o Brasil vão até as urnas para eleger os seus candidatos a prefeito, e também a vereadores de mais de 5.000 municípios. Para falar sobre esse assunto, que eu acho de suma importância do momento, nós convidamos o advogado Dr. Dalmir de Faria, ele é especialista em legislação eleitoral. E comigo na mesa, Ulisses A.S. Boa noite, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez, doutor Dalmir. Boa noite, João Silvestre, boa noite, o jornalista Ulisses, boa noite os telespectadores da PUC TV. Boa noite, Ulisses. Boa noite, João Silvestre. Boa noite especial para os nossos telespectadores e também para o professor Dalmir de Faria. Pois é, Dalmir, hoje, segunda-feira, falta apenas aí mais uma semana, né? A última segunda-feira, na próxima segunda-feira nós já vamos saber quem serão os eleitos de todo o Brasil. Esse é o momento em que os candidatos e os eleitores começam realmente a se preparar para as eleições. O que tem nessa semana de mais importante aí a nível de... Vamos começar primeiro com os candidatos. Quais são as obrigações dos candidatos nesta semana? Olha, as obrigações com os candidatos, primeiro agora, no próximo dia 4 de outubro, na próxima quinta-feira, 3 dias antes das eleições, encerra o horário gratuito do rádio e da televisão e também encerra a realização de comícios de reuniões públicas. Então, a partir de quinta-feira, próximo dia 4, não se pode, em relação aos candidatos, não se poderão mais fazer reuniões públicas, fazer comícios e também estará encerrando aí o horário gratuito do rádio e da televisão. E nos jornais? Só na quarta-feira os programas, na quinta já não tem mais, né? E também na outra questão, lembrando o dia 4 de outubro, que encerra também o último dia para a realização de debates no rádio e na televisão. Normalmente os veículos de comunicação não têm preferido, por exemplo, nós tivemos em eleições anteriores, realizar debates no último dia permitido para debates, que é o dia 4, quinta-feira. Principalmente porque nós tivemos experiências interessantes em eleições anteriores, em que, no final do debate, um dos candidatos fez acusações gravíssimas, caluniosas ao outro candidato e gera uma situação complicadíssima para o direito de resposta. Então, os veículos de comunicação, rádio e televisão, têm evitado fazer debates no dia 4, na quinta-feira, dada a dificuldade para o direito de resposta, né? E a propaganda paga, a propaganda nos jornais, na mídia impressa e também a própria reprodução na internet, encerra dia 5 de outubro. Na próxima sexta-feira, nem os jornais poderão mais veicular aquelas propagandas pagas dos candidatos e nem essa propaganda pode também, dos jornais, ser reproduzida na internet, no site dos candidatos. Matéria. O candidato X, vamos dizer assim, ele vai no jornal, vai na redação, aí se faz uma matéria. Essa matéria pode ser publicada. Olha, o que ocorre? Há uma questão muito tênue e muito próxima da questão do direito de informação e da matéria jornalística. É claro, se o candidato, ele gerou um motivo de notícia jornalística, o jornal ele tem todo o direito de fazer essa informação. Agora, como eu disse, é um limite muito tênue, muito próximo da propaganda irregular, porque é diferente, uma entrevista jornalística, um fato gerador, um fato que gerou notícia, o jornal tem todo o direito de publicar. Mas se nessa notícia passar para a promoção do candidato, estará incorrendo em propaganda irregular e propaganda ilegal, tanto podendo ser multado o jornal como o candidato. É o caso da trucagem, né? Você coloca uma notícia que não tem o devido fundamento, mas na verdade você quer promover aquele candidato, isso aí a legislação eleitoral não permite. Agora, se for um fato jornalístico, pode publicar até no dia da eleição, que não tem nenhum problema, né? Desde que seja um fato jornalístico. E né? Eu queria lembrar também, já que a sua pergunta foi em relação aos candidatos, lembrar o que o candidato poderá fazer no dia 6, no sábado, anterior às eleições. No dia 6, que é sábado, pode continuar distribuindo até às 22 horas, propaganda impressa, os famosos santinhos, pode-se fazer carreatas. Isso no sábado. No sábado, até 22 horas, pode distribuir propaganda impressa e pode fazer carreatas. Comícios não.
fazer carreatas, inclusive não pode utilizar trios elétricos. Mas nessas carreatas, elas podem ser acompanhadas por carros volantes de som, com os jingles de campanha e com aqueles pedidos de votos tradicionais, e que os carros de som volantes das campanhas dos candidatos, eles poderão circular no sábado das 8 às 22 horas, e essas carreatas poderão acontecer até a noitinha aí, por volta às 22 horas, perde o voto, está muito em cima. Professor Dalmi, principalmente no período da tarde, elas poderão ser realizadas. Eu ouço demais as pessoas falar que ganham gasolina, aquela coisa toda. Geralmente não se encontra quem ganha gasolina não, mas que ganham, não é? Aquela coisa toda. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. No comitê, pode-se distribuir gasolina, alguma coisa nesse aspecto aí, para as pessoas, ou é proibido? Isso é terminantemente proibido? Olha, na verdade, o que ocorre? Mesmo a questão, o combustível para a campanha eleitoral contabilizado pelo candidato só pode ser utilizado em veículos que transportam os cabos eleitorais para eventos, para a campanha. Não se pode doar, em hipótese alguma, combustível para carreatas, porque isso é compra de voto. E uma vez documentado, o candidato será cassado, perde o diploma, se for eleito, perde o mandato. Nós já tivemos casos do passado, em alguns municípios, tivemos mandatos cassados, porque às vezes o candidato autoriza abastecer num posto vários, centenas de carros abastecendo. E quando o Ministério Público ou alguém consegue flagrar, isso fica comprovado, doação de combustível em carreata é compra de voto e é cassação de diploma e de mandato. O candidato ele pode participar de alguma festa também? Por exemplo, o senhor falou que no sábado aí ele pode ficar até as 22 horas entregando o santinho. Vamos dizer que ele seja convidado para uma festa aí de um amigo que reúne umas 50, 100 pessoas, está com cerveja, aquela coisa, bebida, tudo. Ele pode participar desses encontros? Também não, também não. Não se pode... primeiro, o candidato, não é só agora no sábado, no próximo sábado anterior que antecede a eleição. O candidato não pode participar de festas, de aniversários, de eventos onde há distribuição de alimentos, de bebidas, tudo aquilo que gera benefício para o eleitor, ele não pode participar. E vou lembrar aqui, não vou nominar a deputada, porque foi cassada aqui em Goiás, participou de uma festa de aniversário na cidade de Itapaci e quando ela chegou na festa, havia churrasco, bebidas, e aquilo que é normal em relação a um aniversário. E o locutor se empolgou e disse, olha, está aqui a deputada, candidata à reeleição, isso foi filmado, documentado, e ela acabou perdendo o mandato por compra de votos. Agora, um detalhe interessante que a gente tem que abordar é o caso do posto de gasolina. Porque quando se faz uma carreata, nós estamos sabendo que a maioria das pessoas tem um determinado posto, chega lá e coloca-se R$20 de gasolina em cada veículo para poder participar da carreata. Isso é uma coisa que todo mundo sabe que tem, mas que dificilmente comprova, porque ali precisaria de ter uma autoridade para chegar e ver a contabilidade do posto naquele momento. E mesmo assim, o dono do posto vai alegar que quem vai pagar é um vereador, um candidato a vereador e não um candidato a prefeito. Como é que você vai atribuir ali? Há alguma maneira de chegar e fragar aquele posto de gasolina? Olha, nós já tivemos casos em que o Ministério Público pediu a busca e apreensão no posto de todas as requisições de abastecimento, das notas fiscais do posto, e quando isso apura, evidentemente, há o processo de cassação. Agora, o que ocorre? É que muitas vezes, e eu sempre digo, direito eleitoral é prova. Se não houver prova, não há como você tirar o mandato, condenar alguém que se não haja prova. Então, muitas vezes, o que ocorre? É claro que se o eleitor chegar com o seu veículo, com sua moto, e abastecer num posto de combustível, com o seu recurso, com o seu dinheiro, evidentemente, isso não é compra de voto, porque não há provas que o candidato está patrocinando aquilo. Agora, existem situações que elas geram de uma forma muito suspeita, mesmo quando o eleitor está pagando o abastecimento do combustível. Por exemplo, olha, é uma coincidência muito grande que vários veículos ao mesmo tempo chegam no mesmo posto, cada um abastecendo 20 litros de gasolina, 10 por uma moto, certo? A poucas horas da realização da carreata. Chega a fazer fila ali, quando né? isso acontece, essa fila, é o momento de se fazer um flagrante, porque o indício é muito grande. E o único que se permite a cassação de mandato pela Lei Complementar 6490, quando existem indícios veementes de corrupção eleitoral, de abuso de poder econômico, de compra de voto, como esse caso,
pode-se cassar o mandato, porque como é que se chega vários carros no mesmo posto, todos os eleitores abastecendo a mesma quantidade de combustível. E o detalhe então, importante... isso é um indício claro e veemente de compra de votos. E o detalhe mais importante que eu pude observar isso é que todos os veículos estão com determinada bandeira e o número do candidato e plotado também com os candidatos. E juro que não estão, né? Jura que não estão. Estão ali por conta própria, mas é muito fácil. Eu acho que se for colocar uma foto ali, já fizer uma filmagem ali, já caracteriza uma aglomeração de veículos, todos com o mesmo número do candidato. Mas nós vamos discutir isso daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Nós estamos conversando com o Dr. Dalmir de Faria, ele que é advogado especialista em legislação eleitoral. Estamos falando o que pode e o que não pode ser feito nesta semana e também no dia das eleições. Nós começamos a falar aqui sobre as obrigações e os direitos e deveres também dos candidatos, das coligações. Agora nós vamos saber do eleitor. O que o eleitor pode ter nessa semana? Já pode prender o eleitor ou já acabou essa... Não pode prender mais eleitor, ele pode beber cachaça no dia da festa, como é que vai... Da festa não, da eleição, que não deixa de ser uma festa, né? Que é uma grande festa brasileira. Quais são as obrigações aí do eleitor nessa semana, Dalmir? Aliás, João, muito boa sua pergunta, que é exatamente amanhã, terça-feira, dia 2 de outubro, a partir de amanhã, nenhum eleitor poderá ser preso a não ser em flagrante delito, ou tiver um mandado de prisão por crime inafiançável, ou ele estiver cometendo um crime eleitoral. A partir a partir de amanhã, que horas? A partir das 8 horas da manhã. 8 da manhã, então. Certo? Ele já está... Então, em tese seria meia-noite, mas certo. o tese seria a partir das 8 da manhã até o dia 9, até 48 horas após a eleição. Então, o eleitor tem uma imunidade de não ser preso, a não ser em flagrante delito, a não ser por ordem judicial de crime inafiançável, ou se ele for apanhado comprando votos, cometendo um crime eleitoral, é flagrante delito, ele pode ser preso. Então, começa amanhã, dia 2, e 48 horas depois das eleições, ele tem essa imunidade de não poder ser preso. Agora, o que é que ocorre? No dia das eleições, o eleitor tem umas restrições. Por exemplo, ele pode ir votar, fazer a sua manifestação individual e silenciosa em prol do seu candidato. Isso significa que ele pode ir com um botão do seu candidato, ele pode ir com um adesivo do seu candidato, plotado no seu corpo, por exemplo, né? Ele pode levar o seu cartãozinho, o seu santinho do seu candidato, para não esquecer o número, né? Agora, não pode haver aglomeração, porque a partir do momento que reunir várias pessoas portando adesivos ou botos de vários candidatos, essas aglomerações públicas, principalmente na proximidade das urnas, é considerado boca de urna. O senhor está falando isso no dia das eleições? No dia das eleições. Eu posso, então, fazer uma foto bem grandona do meu candidato numa camiseta branca, eu posso andar com ela, inclusive entrar na urna com ela? Não, porque a camiseta é terminantemente proibida nessas eleições. Agora, o que mesmo uma única, único exemplar. Você não pode fazer camisetas. Inclusive, há uma inovação. Mas parece que a legislação permite o boné e a camiseta desde que seja feita pelo próprio cidadão. Também não. Não pode ser distribuída. E esse é um problema sério, porque depois o candidato terá dificuldades imensas de provar que não foi autorizou. Que não foi. A resolução do TSE para essas eleições trouxe uma inovação e proibiu até o vestuário padronizado nas eleições. Uma camiseta que não tenha propaganda, por exemplo. O partido tem a cor vermelha, por exemplo. Se aparecer um grupo de pessoas de camiseta vermelha, serão presos por boca de urna. Se o partido tem a cor azul, aparecer camisetas de um bando de pessoas, um grupo de pessoas de camisetas azul ou amarelo, né? Se caracterizaria como propaganda subliminar, não é? Subliminar, e a resolução trouxe de uma forma bem inteligente. Colocou que está proibido o vestuário padronizado, quer dizer, não tem propaganda, mas ou até uma cor branca, uma cor verde, sei lá, qualquer cor simboliza um grupo, simbolizou o grupo, poderão ser presos por boca de urna. Agora, o Ulisses perguntou a questão, eu não posso fazer uma camiseta com a fotografia de um candidato, porque o que ocorre? Toda propaganda eleitoral, para ser veiculada, ela tem que indicar
o nome da coligação, o partido, o CNPJ de quem pagou a propaganda e o CNPJ de quem confeccionou. Então, evidentemente, se o candidato mandou fazer um adesivo, até num porte grande, que pode ser colado no peito, na camisa, na vestimenta, pode tranquilamente o eleitor ir, inclusive, entrar na urna de votação com aquilo, não há nenhum impedimento. Com relação às bandeirolas, elas podem ser veiculadas nos veículos. Então, evidentemente, essas bandeiras de candidatos, né? O partidário, o simpatizante do candidato, ele pode colocar essas bandeiras nos seus veículos e circular no dia das eleições. Agora, desceu, ficou em pé, está ali mais um grupo com essas bandeirolas, também estarão sendo presos por boca de propaganda agora, irregular. Dalmi, se o Ulisses Aécio plotou o carro dele, ou João Silvestre, ou qualquer outra pessoa, e quiser colocar aquele carro plotado ali na porta de uma zona eleitoral, é propaganda eleitoral? Olha, na verdade, não há proibição clara sobre isso. O que ocorre? Normalmente, você não pode colocar a 200 metros da urna eleitoral, correto? Então, a 200 metros você não pode colocar. Você não pode estacionar próximo ao local de votação e deixar o carro plotado. Agora, claro que há as exceções e aí vem a questão do bom senso. Eu vou dirigir a minha sessão de votação para votar, meu carro está plotado, nada me impede que eu chegue e estacione meu carro na porta da sessão de votação, exerço meu direito de voto e pego meu veículo e saio. O que eu não posso é ficar ali plantado, fazendo propaganda de boca. Não deixa de ser um outdoor, né, Luiz? Fica ali tranquilo, nós que entendemos um pouquinho de mídia, sabemos Na minha sessão eleitoral, justamente, é perigoso inclusive isso. E a pergunta minha vai dentro, inclusive, dessa daí. Na minha sessão eleitoral, por exemplo, eu sei que as pessoas chegam, esperam na fila, aí tem outras as sessões ali, então fica, vou ver se eu voto nessa ou na outra. Então você pode chegar com um adesivo no peito do candidato, um adesivo pequeno. Pode. Bota, por exemplo, e se o candidato contratar umas 100 pessoas e colocar cada uma dessas pessoas com um adesivo, com um boto numa sessão daquela ali, e a pessoa fingir que está ali procurando a sessão para votar, mas ficar ali permanentemente com aquele adesivo ali? Olha, como nós temos, o eleitor tem direito à manifestação silenciosa em prol do seu candidato. Individual. O que ocorre? Junto às sessões de votação, estão os fiscais de partidos, os delegados de partidos. Então, evidentemente, tudo aquilo que fugir à normalidade, não é? Que deixa de ser uma procura espontânea pela sua sessão de votação, o candidato com o seu plotter, com o seu bottom, né? Com o seu adesivo, né? Na sua vestimenta, a partir do momento que ele começa a permanecer frequentemente ali, que ele sai da normalidade de estar procurando, cabe aos fiscais de partido tomar posição, comunicar à mesa e, inclusive, chamar a própria autoridade policial para a prisão por boca de urna. Agora, o detalhe interessante, isso que você diz, a lei é bem clara, o Dalmi pode confirmar isso, a manifestação individual, você tem toda a liberdade. Você pode colocar não só um voto, pode colocar 2 ou 3, você pode colocar o que você quiser, desde que você não esteja influenciando os demais eleitores, você pode andar na rua cheio de botões para todos os lados. Você pode ir em várias sessões também, passear, andar, não tem problema, porque o direito de ir e vir é liberdade, né? Agora não pode estar convencendo o eleitor. Fazendo a boca de urna. A lei deixa claro que é proibida a manifestação coletiva. Então, a partir do momento que é um grupo de pessoas, não é mais uma manifestação individual. Certo. E a manifestação coletiva é punida. E desde que, igual você disse, eu até concordo com você, o candidato pode armar 100 pessoas, cada um sair de maneira individual por ali para influenciar de uma certa forma. Agora existe a chamada, o pessoal burla a lei mesmo, não é brincadeira. Nós temos hoje, em várias cidades do interior, a famosa mentira. Um candidato esparrama ali na rua um comentário que o outro candidato renunciou, que o outro candidato foi preso porque estava comprando voto. Isso aconteceu hoje em várias cidades que eu estou sabendo. Então existe esse tipo de 10 horas da manhã, o candidato solta um comentário que a rádio local fez uma pesquisa boca de urna que o candidato tal está na frente. Quer dizer, são boatos que ocorrem e que muitas vezes a legislação eleitoral não dá conta de segurar, né, Dalmi? João, você falou a questão de pesquisas. Eu, como acompanho eleições há mais de 30 anos, estou chegando praticamente quase os 35 anos que acompanho eleições, e eu tenho notado, vendo os veículos de comunicação, os jornais principalmente,
E eu não sei, o Ulisses Aécio, como editor do Jornal Diário da Manhã, sabe muito melhor do que eu, o que tem aparecido de institutos de pesquisa novos, que eu nunca vi falar, certo? No próprio Jornal Diário da Manhã eu lia pela internet esse final de semana, digital, vi tantos institutos de pesquisa que eu nunca ouvi falar em Goiás, certo? Apareceram de última hora, não sabemos da seriedade, não estou dizendo que não sejam sérios, não estou fazendo uma acusação leviana, mas tem tantos institutos. E eu quero lembrar, inclusive, e aí vem a questão, João, que você colocou, dessa questão que muitas vezes traduz até no estelionato eleitoral e que você não consegue, uma notícia falsa, que é um verdadeiro estelionato com o candidato. Por exemplo, as pesquisas eleitorais, elas podem ser divulgadas até o dia da eleição, desde que elas tenham sido realizadas e registradas anteriormente. Então a pesquisa, às vezes fecha uma pesquisa no sábado, mas se for registrada, e divulga uma pesquisa, e se não for um instituto sério, pode às vezes uma manipulação de dados levar o eleitor a um verdadeiro estelionato eleitoral. Agora, quero lembrar, inclusive, que a pesquisa de boca de urna, aquela que é feita no momento da eleição, seja por emissoras de rádio, de televisão, por jornais, principalmente rádio e televisão que faz esse tipo de pesquisa de boca de urna, né? O Instituto faz e repassa para as emissoras de rádio e televisão, elas só podem ser divulgadas após o encerramento da votação. Ou seja, 17 horas após as 17 horas, minutos. pode-se divulgar a chamada pesquisa de boca de urna. Antes não pode. Então, na verdade, a preocupação que a gente analisa é de que, como você disse, a questão desses boatos, desses verdadeiros estelionatos eleitorais, que poderá acontecer também com relação a pesquisas, porque há um universo muito grande, nós não sabemos, até porque, aparentemente, eu nunca vi esses institutos atuarem em Goiás, tenho visto na mídia, a gente não sabe, pode ser pessoas sérias, competentes, com seriedade a toda prova. E a fofoca. Mas o volume é muito grande em termos de pesquisa que tem realizado em Goiás. E esse estelionato eleitoral, ele tem uma característica, Ulisses, porque a primeira pessoa que planta, ele já não fala que foi ele que viu. Ele fala assim, me falaram que aconteceu isso. Quer dizer, ele já começa com me falaram. Então nunca tem a verdade sobre aquele que iniciou esse comentário maldoso e que tem, em determinada cidade, chega a influenciar nas eleições. Mas nós vamos voltar daqui a pouco, nós vamos para o intervalo comercial, vamos falar mais sobre eleições aqui no programa Canal Aberto. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Nós falávamos sobre os chamados boatos que ocorrem no dia das eleições. Muita gente acha que não tem compra de voto. A compra de voto continua, vai ter, infelizmente, só o eleitor, só a conscientização do eleitor pode acabar com a chamada compra de voto aqui no Brasil. E esse trabalho é um trabalho cultural, isso vai demorar. A cultura do brasileiro ainda é de se oferecer em troca de alguma coisa. Ou reclama porque tem que pagar um coletivo, ou reclama porque tem que pagar um táxi, ou tem que pôr gasolina, mas acaba pegando um dinheirinho aí. Nós sabemos que existe, né, Dalmi? Nós sabemos que existe, Ulisses. Agora, eu acho que para acabar com isso, só com a questão mudar o sistema cultural da população, porque a população já espera o dia da eleição para tirar esses benefícios. E o candidato doido atrás do voto acaba cedendo e essa coisa vai continuar. Mas eu acho que acelerou um pouco agora, hein? Já houve uma melhoria, né? Principalmente com as chamadas redes sociais. Então, se você é candidato, você pensa em querer ganhar as eleições assim de forma ilícita, de forma subrepetícia, tome cuidado, porque como nós colocamos aqui no início do programa, você sabe que os seus adversários estão ali, estão olhando aquela coisa, gravando tudo. E não depende hoje, vamos dizer assim, é lógico que depende de uma denúncia na justiça eleitoral, mas você sabe que antes aquele material pode ser jogado nas redes sociais, tem um impacto muito grande e acaba que você pode perder o seu mandato se você for eleito. Então, todo cuidado hoje é pouco. Agora, na verdade, o João disse uma questão muito séria, João Silvestre, que é a conscientização do eleitor. O TSE fez uma propaganda mostrando que o jeito que vende o voto pega um dinheiro sujo da compra desse voto. Mas a questão é muito ampla, porque, na verdade, as campanhas caras, as campanhas milionárias, é levada pelo eleitor e pelos próprios cabos eleitorais, quer dizer, porque o cidadão é um cidadão de bem, tem uma plataforma boa de campanha, mas o custo da campanha, o eleitor quer levar vantagem. Na eleição passada, eu escrevi um artigo no Diário da Manhã, que o título foi Mais Corrupto do que o Político é o Eleitor.
E era um artigo de conscientização. Para minha surpresa, acessando a internet, esse artigo foi reproduzido em vários jornais, inclusive no Jornal Folha da Bahia e outros. Um artigo que eu escrevi no Diário da Manhã, pelo alcance do diário, via internet, foi reproduzido em vários jornais, porque realmente é uma situação de conscientização. Enquanto o eleitor não conscientizar que não vale a pena vender o voto, que ele tem que votar no melhor candidato, naquele que o melhor identifica o seu plano de trabalho, ou até que identifica como pessoa, como candidato, nós não teremos uma campanha limpa e o custo disso para o contribuinte é muito grande. Dalmi, campanhas milionárias é sinônimo de corrupção. Eu já ouvi falar demais nas eleições passadas no argumento de que, por exemplo, o candidato X, no dia das eleições, ele contrata, vamos dizer assim, 1000 pessoas, as pessoas vão pedir votos para ele, não é? E, logicamente, essas pessoas vão votar nele. Ou seja, é como se fosse uma espécie de compra de voto. Nessas eleições é impossível fazer isso, porque todo contratado, vamos dizer, para comitê, ele tem que ser contratado previamente antes, não é? Na verdade, o que ocorre? Essa contratação de cabos eleitorais em excesso, ela pode levar ao chamado abuso do poder econômico. Então, uma cidade pequena, o cidadão chega ali, um candidato, e contrata 300, 400, 500 cabos eleitorais para trabalhar, indiretamente já é uma compra de voto, é um abuso de poder econômico, porque só de contratar, dependendo de uma cidade que tem 1.500, 2.000 eleitores, contratar 500 cabos eleitorais, mais o reflexo dos votos da família, praticamente já gera esse. Agora, nós tivemos, viu, Ulisses, algumas inovações de alguns juízes eleitorais no interior de Goiás e de alguns promotores, que antes da campanha fizeram um táxi, teve de ajustamento de conduta, chamaram os candidatos e as coligações. Tem município, por exemplo, ficou proibido carreata. E vou te citar aqui o nome de não vou citar porque seria questão, mas um município de médio porte em Goiás, que tem um deputado como candidato, um poderio muito grande do outro lado também, fizeram um TAC, onde ficou acertado, primeiro, nenhum candidato, e é uma cidade grande, de 15, 20 mil eleitores, salvo engano, nenhum candidato poderia contratar mais de 100 cabos eleitorais para trabalhar. E proibiu também no TAC carreatas, dado o custo econômico dessas carreatas. Então, muitos juízes e promotores eleitorais chamaram as coligações, representantes de partido, e fizeram um pacto, através de um TAC, um termo de ajustamento de conduta, estabelecer multas, inclusive, altíssimas para quem descumpriu o TAC, e quem não estava interessado. Eu conheço vários municípios que assinaram, e esse município é um município de médio porte do estado de Goiás, onde cada candidato que tem um poder econômico muito grande, só pode contratar 100 cabos, e lá está proibido as famosas carreatas. Então, isso é uma forma e uma iniciativa muito boa dos juízes eleitorais e do Ministério Público Eleitoral, no sentido de baratear as campanhas e de impedir esses abusos de poder econômico. E a campanha barata é sinônimo de campanha limpa. E a lei eleitoral, Ulisses, ela tem, o telespectador, ela tem uma facilidade muito grande, porque ela absolve todos aqueles termos de ajuste de conduta, que é o TAC, que o Dalmi falou aqui, o que for acertado entre os partidos, os candidatos e a justiça eleitoral pode ser cumprido. Então não é obrigatório o candidato ter carro de som, não é obrigatório fazer carreata, não é obrigatório fazer comício, não é obrigatório fazer outdoor. Isso é uma escolha que o juiz pode fazer e pode baratear as eleições. E eu acho, Dalmi, que se cada juiz fizesse esse destaque, chamasse a comunidade, nós teríamos uma eleição mais limpa, mais barata, mais democrática e, acima de tudo, mais justa para todos os candidatos. Agora, depende de cada juiz, porque a legislação eleitoral, ela dá essa liberdade de acordo entre os interessados. Não é? Então, como o candidato tem liberdade na propaganda, de contratar, desde que não resvale para o abuso do poder econômico, essa iniciativa do Ministério Público Eleitoral e de alguns juízes eleitorais, e alguns municípios até de médio porte foram feitos, evita esses gastos excessivos e, inclusive, também, eu vi táxi assinado pelo interior, onde proibiu, inclusive, fogos de artifício também, foram proibidos até fogos de artifício, e também foi limitada a quantidade de carros de som para circular também, e reduzindo o horário também desses carros de som
circular, porque muitas vezes também, conforme o carro de som, o candidato perde voto, né? Porque essa poluição sonora, né? Às vezes o eleitor não gosta. Então, eu vi TAC assinado nessas eleições, para não ter fogo de artifício, para reduzir o número de carros de som e várias outras questões que encarecem a campanha. Onde isso foi possível, eu imagino que o resultado da campanha, por ficar mais barata, mais democrática e mais limpa. E com menos abuso do poder econômico e compra de voto também. Logicamente. Nessa eleição, teve algum fato assim relevante que o senhor destacaria em relação à justiça eleitoral? Ou seja, que foi colocado agora nessa nova 2012, votação em 2012? Olha, o que eu tenho presenciado em relação à justiça eleitoral é a rapidez com que a justiça eleitoral, os juízes eleitorais do interior, têm julgado representações por condutas vedadas, aquelas condutas proibidas, uso da máquina administrativa, cessão de funcionário, doação de material de construção, doação irregulares na campanha, abuso de poder econômico, já atitudes de incompra de voto. Nós temos aí decisões que, no momento que foi denunciado, o juiz demorou 15 dias no máximo para transcorrer todo o sistema probatório e sentenciar, e já temos candidatos com registro cassado, com recurso no TRE. Já temos candidatos, inclusive processos que eu atuo como advogado, inclusive, não posso nominar por questão ética, mas que já foram julgados em menos de 15 dias, e nós estamos com recurso já no TRE. Não pode ser candidato, não. Não, vou ser candidato porque está em grau de recurso. Agora, e eu quero lembrar já nesse gancho dos candidatos que estão com registro questionado, que é um momento de total insegurança jurídica, não só para esses que já tiveram os candidatos cassados por conduta proibida na eleição, como aqueles que estão pendentes de registro de candidatura que estão no TSE. Porque a insegurança jurídica, o candidato disputa a eleição com o registro questionado, subjúdice, e esse registro vem a ser indeferido após o dia 7 de outubro, todos os votos que o candidato recebeu serão nulos. E no caso de ele não ter tido mais de 50% dos votos, 50 mais 1, o segundo colocado leva um mandato de presente, porque os votos dele são nulos, leva o segundo colocado. E se ele tiver tido 50% mais 1, anula-se a eleição e ele não pode concorrer. Vai ter que fazer dentro de 90 dias o TRE realizará novas eleições. Então nós temos municípios importantes do estado, que eu também não quero nominar, que os candidatos estão nessa situação. Pois é, mas inclusive o Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral parece que baixou uma portaria agora que o candidato que estiver com o registro subjúdice não será diplomado. É essa lei? Não, essa resolução? Na verdade, o que ocorre? O candidato, note um detalhe, se o registro da candidatura, se ele estiver com o registro deferido, mas com recurso, aí ele pode ser diplomado, mas se ele estiver indeferido, os votos dele serão computados apenas para efeito interno do tribunal, nem o resultado será promulgado, será divulgado para a imprensa. Vocês vão assistir isso no dia 8, muitos municípios aparecerá voto zero na publicação do TRE, porque está pendente de recurso. Não aparece o voto. Está pendente de recurso. E uma vez não provido o recurso do registro da candidatura, os votos serão anulados. Seja para vereador, seja para prefeito, assim por diante. Tá certo. Nós vamos para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco estaremos de volta aqui no programa Canal Aberto. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. O assunto é política, estamos falando das eleições 2012. Aliás, o próximo domingo, dia 7, todos os eleitores vão ter que comparecer. Aproximadamente 138, 139 milhões de brasileiros deverão comparecer às urnas. Claro que não vão comparecer todos, tem aquela abstenção, mas a previsão, ou pelo menos o chamamento, é para mais de 138 milhões de brasileiros. Detalhe importante é que cidades como Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia e outras com número superior a 200 mil habitantes, né? Eleitores, 200 mil eleitores, poderão ter segundo turno. 200 mil eleitores. 200 mil. Nós temos aqui Aparecida de Goiânia, Anápolis e Goiânia. 3 únicas cidades do estado de Goiás que poderão ter aí o segundo turno. Aqui tem muita gente que analisa, vai ter, não vai ter, isso aí já é outra questão. Só as urnas podem garantir se vai ter ou não o segundo turno. Havendo o segundo turno,
aqui em uma dessas 3 cidades, ou nas 3, Dalmide e Faria, como é que fica o procedimento das eleições? Olha, havendo segundo turno, as eleições serão realizadas no último domingo de outubro, ou seja, dia 28 de outubro. Mas a partir de segunda-feira, dia 8, havendo segundo turno, a partir das 17 horas da segunda-feira, dia 8, já poderá começar a propaganda eleitoral, mediante alto-falantes, mediante reuniões. Então, a propaganda de quem for para o segundo turno começa a partir das 17 horas do dia 8. A campanha já começa a partir daí, certo? No rádio, na televisão também. Exatamente. Então, nessa data também, já poderá começar também as carreatas, depois de 24 horas, a promoção de carreata, distribuição de material de propaganda, certo? E, evidentemente, já se vai começar, o tribunal redimensiona o horário gratuito do rádio e da televisão e os candidatos... Pois é, mas nessas 24 horas depois já começa a televisão? Não, das 24 horas ainda não dá para definir o horário, deve definir 3 dias depois. Exatamente. Agora, eu quero voltar nas eleições. Dalmide Faria é muito complicado para o eleitor, principalmente para o eleitor que tem uma certa dificuldade, não tem muita escolaridade, né? E também os números são grandes. O de vereador são 5 números, se não me engano, de prefeito são 2 números. A colinha, o eleitor pode pegar essa colinha, anotar num papelzinho, tem até aquela colinha que é a tradicional aí do TRE, né, que é distribuída, e o eleitor deve levar essa colinha para poder votá-la na boca da urna. Pode ser distribuída a colinha? Olha, se ela não tiver preenchida? Na verdade, o que ocorre? Essa distribuição caracteriza a boca de urna. O eleitor tem que tomar a sua própria posição, levar o seu santinho, levar o número do seu candidato, pode entrar com isso para a urna, chegar lá, copiar, digitar o número, né? Mas essa distribuição não pode ser feita, que significaria boca de urna. Mas a colinha ele pode levar. A colinha ele pode levar e deve, porque são 5 números, né? Então é muito mais fácil levar o número do seu candidato a vereador, que são 5 números, o candidato a prefeito apenas 2 números, né? Mas é muito importante que ele leve essa cola para que ele não tenha dificuldade de digitar o número dos seus candidatos. Quantos minutos o eleitor tem para votar? Na verdade, o eleitor, essa eleição, no caso de Goiânia e alguns municípios aí que estão foi feito o cadastramento biométrico, no início da votação ele deverá demorar aí uns 2 minutos, provavelmente, para cada eleitor. Porque primeiro terá que testar, além do documento, o eleitor deverá levar o título e um documento de identidade. Mas apesar disso, ele votará com a sua impressão digital. A sua impressão digital será conferida para ver se o seu documento, o seu título comporta. Mas se ele não tiver o título, ele pode votar? Pode. Se ele tiver uma o documento, ele tem que ter um documento de identificação pessoal e, evidentemente, saber a sessão que ele vai votar, né? Agora, a estimativa da própria Justiça Eleitoral é que, principalmente Goiânia, que vamos estrear aí o cadastramento biométrico, estreou o voto biométrico, a impressão digital. Provavelmente a primeira hora de votação, das 8 às 9, até 9h30 por aí, a tendência é que a votação fique mais lenta, né? Depois vai deslanchando. Pegará um ritmo normal. Até porque o pessoal da sessão vai ter que se adaptar, né, um pouco com isso. Agora, o que eu entendi é que quando o eleitor coloca a impressão digital, a urna é que vai abrir. Se não conferir, a urna não aparece, não libera a urna para ele votar, né? Exatamente. Detalhe interessante também que eu acho é o seguinte, tem muitos candidatos a vereadores usando de malandragem. Ele pega a pessoa mais humilde e fala assim, olha, você vai votar em mim? Vou, claro, vou, sim senhor e tal. Olha, fala a cor da minha camisa, hein? Aí o coitado do eleitor, né, fica pressionado, fica com medo e acaba votando porque vai ter que justificar lá a cor de camisa. É bom lembrar o seguinte, se você quiser ver a cor da camisa do candidato, você pode digitar o número dele, vai aparecer a foto dele. Aí você olha a cor da camisa dele e vai lá no corrige. Corrige, vota. Certo? Aí você vai escolher o número daquele candidato que você realmente quer votar, digitar e vai apertar o Enter, que é o sim, o verdinho, confirma seu voto, vai embora, encontra um malandro na rua e fala, sua camisa estava assim assada. Votei em você, só que não votou no outro que ele realmente queria. Porque com malandro você tem que ficar esperto, né? E tem gente que usa, viu, Dalmi? Eu já vi no interior, aqui na capital tem gente fazendo isso, já me contaram, já me falaram sobre isso, a esperteza de alguns candidatos a vereador. O importante é que você vote com consciência, escolha bem o seu candidato,
que tenha consciência que você votou naquela pessoa que você queria. Você não vai receber nada pelo seu voto, mas você tem que receber a satisfação de ter escolhido com consciência o seu candidato a prefeito, o seu candidato a vereador e sair dali da urna com o dever cumprido. Concorda comigo? Concordo. Eu quero aproveitar o momento porque no próximo dia 6 de novembro encerra o período para que os candidatos que participaram do primeiro turno, candidatos a vereadores, prefeito, feche e entregue as suas prestações de conta na Justiça Eleitoral. É obrigatório? É obrigatório. Sem entrega na prestação de conta da Justiça Eleitoral, e se é um julgamento dessa prestação de conta, os candidatos não serão diplomados. É condição básica. E eu quero lembrar um fato. A lei do ficha limpa, Luiz, trouxe uma situação muito pesada para o doador e para o candidato. Então, quem doar acima do limite, por exemplo, a pessoa física 10% do que auferiu no ano anterior no imposto de renda, pessoa jurídica 2%, ou o candidato empregar irregularmente recurso da campanha eleitoral onde é proibido, ele perde o diploma se for eleito, fica inelegível 8 anos e é proibido 5 anos de licitar e contratar com o poder público. E a mesma pena aplica ao doador. O doador que fizer uma doação irregular para a campanha de um candidato, ele pode ficar proibido de contratar com o poder público e de licitar durante 5 anos, mais 8 anos de inegibilidade e ser multado de 5 a 10 vezes o excesso que ele doou na campanha. E outra questão também, já que nós falamos dos candidatos, é importante lembrar que o candidato ele poderá arrecadar recursos para sua campanha eleitoral após as eleições, só que para despesas contraídas até o dia das eleições. Então, para cobrir dívidas. Para cobrir dívida. Aquilo que foi contraído de propaganda, de carro de som, de combustível, né, de despesas normais de campanha, de aluguel, de comitê, ele pode continuar arrecadando ou usar recursos próprios para pagar as contas adquiridas. E existe uma alternativa que a lei estabelece curiosa. Aquelas dívidas que o candidato não conseguir pagar, se o seu partido quiser assumir, ele pode assumir solidariamente as contas de campanha. Mas não existe na legislação eleitoral nenhuma hipótese de um candidato fechar a sua prestação de contas com dívida. Com saldo devedor jamais. Não existe prestação de conta com saldo devedor. Só se o partido assumir aquela dívida, vir no processo, olha, essa dívida do meu candidato é minha. Tá, mas e se ele estiver devendo? Ele transfere para o partido. Conclui. Se a matemática, vamos dizer, lá na administração da contabilidade dele, mostrar que ele está devendo. A prestação de contas dele será rejeitada pela Justiça Eleitoral. Rejeitado ele? E dependendo das consequências, pode tornar inelegível, pode sofrer um processo por captação ou por gasto de lista de campanha, perder o mandato e o diploma que ele, porventura, tenha conquistado. Agora, é muito complicado. O candidato ele tem que realmente ter uma pessoa para orientá-lo, né, até no fechamento da campanha, porque ele corre risco aí de futuramente querer ser candidato outra vez e não ter condições de ser candidato de novo. Agora, aquele candidato que ganha a eleição, aí tudo fica mais fácil, né? Aí é mais tranquilo. João, mas há uma questão que é importante lembrar também, porque não pode usar um termo que a Justiça Eleitoral tem utilizado, de que candidatos apresentam um verdadeiro arremedo de prestação de contas. Então, se ele apresentar uma prestação de contas muito mal feita, que não especificar com clareza a arrecadação e os gastos, a Justiça Eleitoral considera aquelas contas como se não fossem prestadas, e aí ele fica sem certidão de quitação eleitoral durante 4 anos também, mesmo que ele não tenha sido eleito. E a prestação de contas do candidato é devida até se ele morrer, até o espólio tem que fazer a prestação de contas. Aí complica, né? Bom, infelizmente nosso programa está chegando ao final, mas eu gostaria de fazer um registro aqui, Dalmi. Eu acho que talvez você compactua mais comigo do que eu, Liz. Nós perdemos a nossa rainha da televisão brasileira, a televisão ficou mais triste, né, sem a Hebe Camargo. E eu queria realmente lembrar nosso programa, nós que temos um programa de televisão, eu, Liz, toda a nossa produção, que perder um grande artista sempre fica um grande vazio, né? Não sei se você era fã dela, eu realmente era muito fã da Hebe Camargo e senti muito a perda dessa brilhante apresentadora de televisão. Realmente fica um vazio e a Hebe era um exemplo, né? Com mais de 80 anos, com uma vitalidade muito grande, trabalhando, levando alegria, levando a sua comunicação espontânea para o Brasil inteiro, querida por toda a sociedade, todos os telespectadores, e com um astral muito grande, né? Era uma alegria de pessoa e que levava alegria e comunicação
para os telespectadores. Uma Quer falar um pouquinho? Parece que ela resumia toda a alegria do Brasil, né? Ou seja, o programa dela, aquele sorriso, tudo. Mas eu acredito que ela está em boa companhia, né? Estava aqui, mas lá ela está com o caminho de excelente todos, companhia, né? Inclusive excelente com E maiúsculo. Tá certo. Dalmir, obrigado pela sua entrevista. Mais uma vez você abrilhantou aqui o nosso programa. Nós agradecemos e como esse programa é o último antes das eleições do próximo domingo, eu quero aproveitar a oportunidade e desejar a todos os eleitores que são telespectadores da PUC TV um bom voto, que votem com consciência, que votem com tranquilidade, escolha o seu melhor candidato, até porque o vereador eleito, o prefeito eleito da sua cidade, a partir do dia 8 de outubro, não será do partido A ou B, mas ele será o vereador da sua cidade e o prefeito será o administrador da sua cidade, com poder para nomear o secretariado, toda a sua equipe. Então, vote com consciência e vote bem, um bom voto para todos os telespectadores da PUC TV. Luiz. Eu acho que o eleitor ele tem que tirar tudo que ele foi se alimentando no decorrer do dia, ou seja, dessas campanhas. No dia das eleições, na hora que ele for apertar o botãozinho digital, digite com a consciência, só isso. Tá certo. E eu espero que o programa Canal Aberto tenha contribuído aí para que os eleitores tenham realmente uma melhor informação, teve a melhor informação, que a gente pode fazer alguns esclarecimentos importantes. E olhe, não venda seu voto, vote com coração, escolha aquele que é o seu candidato, boa votação e que vença aquele que realmente for o merecedor do cargo para melhorar a nossa vida. Boa noite para vocês, até a próxima segunda-feira, às 22h30, com mais um programa Canal Aberto. Até lá, boa noite.